Opa. Bom dia, meus amigos e minhas amigas da TV 247. Eu sou Paulo Moreira Leite e hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar Esther Solano, professora da Unifesp, espanhola radicada no Brasil, há muito tempo se dedicando a estudar nosso sistema político, hoje colunista da Carta Capital, mas que já publica artigos em todas as publicações importantes. E nós vamos fazer com ela um balanço do que foi esse ano, do que foi o ano passado e o que nos aguarda neste ano estratégico de 2022, quando nós devemos ter uma eleição presidencial. E assim, todos temos muitas esperanças e muitas questões também colocadas. Bom dia, Esther. Como é que você está? Como é que você está vendo tudo isso? Já tem uma lista de perguntas, mas diga você como é que você está vendo aí esse nosso momento aí. Bom dia, Paulo. Bom, primeiro um abraço para todo mundo e um abraço para você também, né? É um prazer sempre conversar contigo. O que eu posso te dizer? Eu estou assim, é uma mistura de sentimentos, né? Por uma parte esperançosa, porque a candidatura do Lula parece que vai por um caminho, né? Bem positivo, pelo menos os dados assim o demonstram, mas um pouco angustiada também, Paulo, porque como eu faço muita pesquisa de campo, né? Estou sempre conversando com as pessoas, né? Cotidianamente. Eu sinto muito as suas angústias, sinto muito também os seus medos, e me preocupa, né? Me preocupa porque eu vejo que o Bolsonaro, enfim, ele está se desidratando muito, mas que o bolsonarismo não está acabado, nem muito menos, e que há por aí algumas estruturas perigosas para nós, enquanto candidatura progressista, e que temos que entender para não, enfim, para não cair nos mesmos erros que a gente caiu em 2018, né? Muito bem, olha, eu vou começar pedindo para você explicar o último artigo que você publicou, com data de 14 de dezembro, que é assim, o título: A chapa Lula-Alckmin será a chapa da tristeza. Bem, eu li esse título, eu falei assim, peraí, tristeza não combina com vitória, tristeza não combina com mobilização, ou seja, a gente está ali, de repente, lá vem a Esther Solano falando em tristeza. Diga aí, Uhum. explica isso, que acho que muita gente deve estar em dúvida depois de ouvir. Explico sim, inclusive porque eu apanhei demais por esse artigo de bases petistas, né? Então eu vou explicar, né? Bom, primeiro que sim, tristeza combina com vitória, só que uma vitória eleitoral, né? E não uma vitória, digamos, do tesão que a política deveria dar. Aí que está um pouco o ponto do artigo, né? O que eu explico no artigo? Eu explico que essa possível chapa, e estamos falando aqui no campo das hipóteses, né? Da especulação. Eu entendo que uma chapa é interessante, evidentemente, para a ordem institucional, para apresentar o Lula, que pode ser respeitado pelo mercado, pelas forças econômicas, pela ordem institucional, uma chapa um pouco aquela, uma carta ao povo brasileiro 2.0, 3.0, 4.0, não sei já, enfim, quantas a gente vai poder assinar aí ao longo do tempo. É uma chapa boa para a centralidade, uma chapa interessante para a conquista, né, de um certo centro aí que está perdido. Então, eu entendo as virtudes dessa chapa e entendo que o momento atual exige fazer, de fato, alianças com pessoas, enfim, que eu qualifico como indesejáveis para nosso campo, como é o Geraldo Alckmin. Então, entendo a importância do momento, que é histórico, que é nevrálgico, né? Agora, justamente isso é o que provoca a minha tristeza, né, Paulo? Justamente essa exigência contínua que a gente tem das emergências do momento, da praticidade da política, do pragmatismo, né, que nos invade o tempo todo, né, da política, que nos impede, né, exigir mais alegria, mais esperança, mais tesão, etc. Né? Então, acho que eu digo que a chapa da tristeza é justamente porque a potência que eu vejo nesta chapa é o que me provoca a tristeza. É justamente que nesse momento a gente tenha talvez que abrir mão de outras possibilidades, de outros sonhos, né? Em nome de um pragmatismo político que hoje em dia é absolutamente imprescindível, né? Mas eu acabo o artigo falando que não só o pragmatismo político ele é imprescindível, mas devolver também o tesão para as pessoas, a esperança e o encantamento com a política é muito necessário, Paulo, porque nós temos dois grandes inimigos, o Bolsonaro, ele é evidente, e o bolsonarismo também como projeto sociopolítico, e uma grande parte fundante do bolsonarismo é justamente a antipolítica, o desencantamento com a política, a corrosão, né, da ideia da política, do Estado, do político, do público, do coletivo. Então, temos, digamos, os dois objetivos, uma a curto prazo, que é vencer o Bolsonaro, a derrota do Bolsonaro, mas a derrota do bolsonarismo vem também por recuperar o tesão de fazer política. E evidentemente que o Alckmin, enfim, ele tesão um pouco, né? Agora, justamente, não certo. Essa sua análise ela faz sentido, tem muita lógica, como
aquilo que os bons cientistas políticos produzem, mas eu vou fazer uma pergunta. Não um certo conformismo nessa opinião? Eu vou apoiar uma chapa que me dá tristeza. Não é até um risco, porque com tristeza ninguém sai de casa, ninguém vai pedir voto, ninguém vai chegar e falar, gente, vamos ganhar, vamos virar esse jogo, vamos... Não é até uma opção, assim, seguindo o seu raciocínio, que é uma defensora do Partido dos Trabalhadores, desde que eu te conheço, sempre fez análises assim, honestas, escreve aquilo que acha mesmo, já discordou e concordou, acho que com todo mundo, né? Nunca foi uma pessoa assim, alinhada com alguma corrente, alguma coisa. Eu pergunto, não é meio um pouco isso, assim, um pouco um conformismo aí nesse caso? Tem que ser isso, porque, olha, lendo o que você falou, eu falei, que tristeza. Tristeza ninguém sai de casa nem para tomar água. Não, é assim, tristeza vinculada à chapa, não à candidatura do Lula. Acho que são duas coisas diferentes, né? Evidentemente que se o Lula definitivamente for candidato oficialmente, mas para mim já é, obviamente, eu acho que para todos nós, a gente vai para a rua porque nós acreditamos na potência dele e eu penso me envolver 100% na campanha, não tenho dúvida. Então, assim, dessas duas potências afetivas, a alegria está com o Lula, evidentemente a esperança está com ele, mas eu simbolizo um pouco a tristeza pela possibilidade, né, dessa complementação com a figura do Alckmin. E é justamente, você falou agora, acho que uma coisa muito importante, né? Conformismo, de alguma forma, né? É um pouco isso, é conformismo por quem que vai fazer essa escolha, por exemplo. Será aberta a oportunidade de debate, será aberta a oportunidade de algum tipo de posicionamento ideológico contrário. Fazendo essa, Paulo, eu vou te confessar, escrever essa coluna foi um exercício um pouco de provocação do debate interno das forças da esquerda. E vou te falar a verdade e te confessar, foi muito decepcionante, porque eu recebi uma enxurrada enorme de críticas muito baixas, muito medíocres, de xingamentos, inclusive, de auto-intitulados petistas, que eu não quis provocar. O que eu queria provocar era basicamente um debate de ideias. Vamos falar sinceramente sobre essa chapa, vamos falar sobre suas qualidades, vamos falar sobre suas potências negativas, mas vamos conversar. Política não é religião, política não é dogma, não é sagrado, não é fé. Deixem isso para a igreja, deixem isso para o púlpito, para o culto do domingo. Vamos conversar, não temos essa capacidade de conversar livremente, está faltando um ano para a eleição, é o momento de debate, é o momento de falar entre nós, no nosso campo nós temos que conversar. Eu não esperava, sinceramente, esse dogmatismo. Acho que não é bom, Paulo, você sabe muito bem, dogmatismo nunca é bom no campo político, dogmatismo não é bom para a esquerda, então eu quero ter a possibilidade de conversar sobre isso livremente, das dores e dos sofrimentos que para mim vai ser, por exemplo, se essa chapa vir a vingar, evidentemente não vai ser uma dor para mim apoiar Lula, mas vai ser uma dor para mim apoiar alguém como Alckmin, sendo eu morando em São Paulo e sabendo muito bem o que ele representa em São Paulo. Olha, eu queria perguntar, seguindo, é a última pergunta que eu vou fazer a respeito disso, que eu acho uma coisa interessante. Como é que você vê a chapa Lula-Alckmin, a possível chapa Lula-Alckmin, diante de uma pesquisa que você fez, de questões que você colocou com a juventude? A juventude completamente desencantada com a política. E você fala no seu artigo, por favor, não desistam dos partidos. O país precisa de vocês. Jovens, e se fosse ela escrevendo, gente, ela escreve isso, você lê aquilo, ela fala de coração aberto. Jovens, não desistam da política partidária e institucional. Bem, como é que fica isso com a chapa da tristeza? Pois é. Muito mal, né? Que esse que é o problema, né? Essa coluna sobre jovens, Paula, derivou de uma enorme pesquisa que eu venho coordenando com a Camila Rocha, com jovens em 4 países da América Latina. Os jovens, digamos, médio, ideologicamente. E foi uma pesquisa muito impactante, porque você vê canais de politização alternativos desses jovens, mas uma sensação de absoluta ruptura com o partido político, um desencantamento com o partido, uma desconexão emocional fortíssima. E isso é perigosíssimo, nós sabemos, né? Como esse discurso apartidarista, né? De decepção com o partido é perigoso e faz surgir muitos monstros, né? Então, claro, é justamente a isso que eu estou apelando, que nós precisamos uma política do pragmatismo, uma política eleitoralmente potente, mas também uma política da sedução, do tesão, da esperança. E eu sei que é muito complexo a gente ter, de fato, essa conjugação de forças, essa combinação. Às vezes é impossível, né? Talvez dessa vez também seja impossível, mas eu acho que o dever nosso, como analistas, né, como críticos, como intelectuais, provocar essa reflexão. Precisamos de resultados, mas também precisamos de sedução no curto, médio e longo prazo.
Você realmente falou de pesquisas e o importante dos seus artigos é que você está sempre se referenciando às pesquisas, não é só o que você pensa, mas aquilo que você vem, você tentando trabalhar com essa consciência. Uma pesquisa importante que você mencionou, que eu queria que você comentasse aqui, diz respeito àquilo que nós achamos que é quase que a base do bolsonarismo, que são os policiais civis e os policiais militares. Nós todos, o senso comum diz que ali está a base do bolsonarismo. E você fala o seguinte: todos votaram, tinham votado em Bolsonaro, mas se declaram insatisfeitos. E tem vários motivos, ou seja, é pouquíssimo o contingente de eleitores satisfeitos com o Bolsonaro nos escalões inferiores, né? Praças, soldados, polícia civil ali, o baixo escalão, não delegado, não generais, eu não sei se você fez alguma coisa por aí, mas nos escalões inferiores, é de uma insatisfação que você diz assim, todos se declaram insatisfeitos. Como é que é isso? Que insatisfação é essa? Até onde vai isso? Porque isso certamente é um elemento que vai ter importância muito grande na eleição, como teve em 2018. Essa é uma pesquisa, Paulo, que foi muito interessante, que a gente fez nos dias prévios ao dia 7 de setembro. Por quê? Porque houve muita especulação na imprensa, você lembra de um possível levantamento das polícias, né, etc. E nós quisemos pesquisar isso. A gente nunca tem dado quantitativo, porque nós fazemos pesquisa qualitativa. Então, a nossa ideia é, eu não consegui até dizer os números da insatisfação, mas eu consigo dizer os porquês e mergulhar um pouco nas narrativas, né? E o que a gente obteve na pesquisa era justamente que, no nosso entendimento, o potencial de levante, né, das polícias no dia 7 de setembro era muito menor do que a imprensa noticiava. Por quê? Porque o grau de ressentimento dos policiais, de desencantamento com o bolsonarismo, era muito agudo naquilo que nós presenciamos. Nós entrevistamos policiais de vários estados do Brasil, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, policiais de baixa patente e policiais de alta patente, né? Então, tentamos fazer um universo bastante heterogêneo com diversas categorias. Todo mundo tinha votado em Bolsonaro e tinha um fio condutor das falas, a ideia de que, bom, nós fomos seduzidos pelo bolsonarismo, de aí que eu sempre digo a importância da sedução na política, mas o dia a dia, na verdade, que nós fomos, entre aspas, traídos por Bolsonaro, porque ele entregou tudo aos militares e nós que somos policiais, né? Fomos basicamente abandonados. Não houve nenhum tipo de melhoria de salário, não houve melhoria de condições de trabalho, não houve melhoria na segurança pública, nem muito menos, né? Então, eles se consideravam, de alguma forma, traídos por uma lógica supostamente militarista de Bolsonaro, mas que só foi focada nos órgãos das Forças Armadas, né? Agora, qual é um pouco o lado B de tudo isso? Eles falam, bom, professora, mas a verdade também é que só Bolsonaro, ele fala diretamente com a gente. Só Bolsonaro fala diretamente a nós, policiais, e só ele, de alguma forma, entende os problemas que nós temos como policiais. Daí surge um pouco a reflexão, obviamente, né, crítica, de que é fato que o campo progressista tem um problema em falar sobre segurança pública, né, Paulo? Nós temos dificuldades imensas em comunicar, em dialogar sobre segurança pública, e também me parece evidente, por muito que a gente já faça pesquisa sobre o tema, que se nós continuarmos naquele protótipo de diálogo, naquele esquema comunicacional de a polícia toda é letal, a polícia toda é fascista, desmilitariza a polícia e pronto, a gente não vai para lugar nenhum. Nós temos que tentar entravar um diálogo com as polícias, temos que entender as sofisticações das dinâmicas que acontecem, então a gente não pode falar, nada, todo policial é bolsonarista e pronto. Não é assim, é muito mais complexo do que tudo isso. Temos que entender as dinâmicas para tentar estabelecer algum tipo de diálogo, porque senão é impossível resolver os quase 70 mil mortos por ano. Né? Nós temos que contar com os aparatos policiais. Então, a pesquisa chegava um pouco para provocar essa ideia de que o bolsonarismo não é um campo homogêneo, absolutamente fechado. Ele tem as suas possibilidades de entrada, tem as suas janelas de oportunidade. Entender essas janelas de oportunidade e portas de entrada faz com que nós consigamos ir, de alguma forma, descontaminando a atmosfera e ir dialogando com essas pessoas. Né? Você acha que existe, tipo, na conjuntura atual, seja por causa da pandemia, seja por alguns outros eventos, mas a pandemia me parece uma questão assim, grave o suficiente, é possível que se tenham aberto janelas do bolsonarismo para ele ouvir esse lado, para ele estar prestando atenção no que o candidato de oposição, que é o Lula, está dizendo. Você acredita que isso está ocorrendo, que tem um campo aí que está... Opa, peraí, talvez eu tenha me enganado. Você acredita que isso existe?
Sim, veja bem, Paulo, não é questão de se eu acredito, é questão que eu vejo e comprovo isso Isso, é. cotidianamente nas Não, minhas exatamente. pesquisas. Então, há um campo do bolsonarismo, que é o bolsonarismo mais cristalizado, mais radicalizado, mais fiel, que é o protótipo do fascista. Com esse, evidentemente, não dá para conversar, isso a gente sabe muito bem, então vamos evitar falar com esse campo. Mas há um outro campo, que eu diria que é o mais numeroso, que é um campo que votou em Bolsonaro, não atraído pelos ideais fascistas, mas sim muito mais, enfim, que de novo, se deixou seduzir por Bolsonaro por uma questão de antipolítica, antipartidarismo, lavajatismo, antipetismo, um voto um pouco, enfim, do foda-se tudo de protesto, né? E esse público, né, digamos, mais moderado, nós entrevistamos uma grande parte desse público e é evidente que um público está muito decepcionado com Bolsonaro. Não é à toa que nas pesquisas você demonstra, né, o Bolsonaro teve um pico de popularidade aí de 40%, hoje em dia está praticamente na metade, né? Então, o que a gente observa? Que há um nicho eleitoral que migrou do seu bolsonarismo e hoje sente-se perdido, sente-se muito flutuante eleitoralmente, muito órfão, muito abandonado. Para esse público, a pandemia foi um momento muito de inflexão. A gente pega muito na pesquisa o seguinte: nós acreditamos em Bolsonaro, que ele iria transformar o país, cuidar o país, mas a pandemia demonstrou que ele é um inumano. Ele debochou dos mortos, riu das famílias, então isso é intolerável. A pandemia foi um ponto de inflexão negativo para Bolsonaro e depois, evidentemente, toda a instabilidade causada, a intolerância, a violência, a agressividade dele e mais hoje, concretamente, a subida dos preços e inflação que está basicamente corroindo, né, a vida do brasileiro. Então, o que nós identificamos é que há pontos muito definidos, a desumanidade bolsonarista, a instabilidade, intolerância, agressividade dele, e depois a área econômica, que são pontos de unidade no diálogo com todos aqueles que estão frustrados com Bolsonaro, e que são pontos que, para nós, como oposição, são importantíssimas vias de comunicação e de diálogo com esse público, né? Tem uma outra afirmação que você faz, só que agora nós estamos falando assim da elite brasileira. E a senhora, num artigo, né, a senhora sempre fala da breguice e do complexo de vira-lata da elite brasileira. Pelo touro, né? É porque Aquele assim, nós famoso estamos falando de touro, uma né? elite que viveu a pandemia e, no entanto, continua como se nada tivesse acontecido, ou mudou muito pouco, parece ter aprendido muito pouco. Queria que você falasse, então, um pouco disso aí, Sim. porque eu achei que vem a calhar também essa tua observação. Eu escrevi esse artigo muito movida pelo famoso touro, né? Que foi o touro, aquele touro dourado, brega terrível, Isso. que apareceu de um dia para outro aí na porta, acho que foi da Da Bovespa, Bolsa de né? Valores, isso. Exatamente, a Bolsa de Valores, né? Isso me moveu profundamente, Paulo, e me provocou sofrimento, porque ao mesmo tempo que eu estava enxergando a imagem desse touro, eu estava fazendo pesquisa, e eu faço fundamentalmente pesquisa com classe C e D, né? E 100% dos entrevistados estavam falando para mim, professora, a gente não tem basicamente como sobreviver, a gente não paga boleto, a gente está simplesmente assim, tentando sobreviver. Então, a angústia, nós fazemos entrevistas, Paulo, são entrevistas muito em profundidade, então você passa 2 horas como mínimo falando com essa pessoa e transmite muito a dor e a angústia que a pessoa está passando. Então, eu fico muito mergulhada nesse sentimento de angústia, né, tão forte, né, de sofrimento. Então, eu contrastei isso com esse touro brega, escandalosamente asqueroso, né, dessa elite. Eu pensei, mas não é possível, assim, não é possível a desconexão tão profunda que eles têm, não é possível essa desumanidade, não é possível que eles não entendam, não enxerguem, não escutem, não olhem. Então, assim, isso me provocou muita raiva, muita dor, né? Então, é uma elite assim, eu acho que talvez a coisa que, sendo eu estrangeira, Paulo, mais me chocou e mais continua me chocando no Brasil. Como nós temos uma elite absolutamente cruel, enfim, e acho que de uma promiscuidade, né, tão asquerosa, né, de uma falta de humanidade, que isso assim me provoca até, sabe, aquele mal-estar corporal incluso, né, parece que até uma dor de barriga mesmo, até uma dor no corpo, né, então assim, eu fiquei muito chocada por isso, porque, enfim, talvez seja o mais asqueroso que o Brasil tem, né, esse tipo de elite, né. Para uma pessoa espanhola que viveu o fascismo como um regime duradouro, né, de décadas. Eu não vivi não, viu? Não viveu, exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco, se a elite brasileira se aproxima um pouco da elite espanhola, se é uma coisa ou se não, como é que é isso? Aliás, eu não sabia que você não viveu, você saiu logo. Olha,
Me parece, eu estou um pouco especulando, mas a desigualdade tão feroz que há no Brasil, ela permeia muito, né? Como que essas elites, elas se entendem, elas se organizam e elas se expressam. Então, em outros países da Europa, obviamente que você é um fenômeno, você vê e enxerga o fenômeno das elites, né? Mas são umas elites muito menos ostensivas, né, Paulo? É muito menos violento esse fenômeno da elite. Primeiro porque é uma enorme classe média, que faz com que as elites não sejam tão distantes, e depois porque não há uma estética, digamos, da ostentação tão grande como eu vejo no Brasil, né? Então, acho que há uma coisa muito mais despudorada da elite brasileira, né? Muito mais agressiva. E há uma coisa que para mim é essencial, que permeia muito o comportamento da elite, que é a herança escravocrata brasileira, né? Essa ideia de que nós temos ainda uma elite que se alimenta e que respira, né, de um passado escravocrata e que muitas vezes age dessa forma, né? Então, eu não vejo muitas vezes como que é tratado uma mulher negra, né, que, por exemplo, está na casa de uma senhora branca, como ela é tratada no dia a dia, ou como é tratada uma babá negra, que eu observo muito, né, quando eu vou por as ruas, pelos bairros ricos, eu observo muito esse tipo de comportamentos. E eu vejo esses comportamentos desumanizantes, neo-escravocratas, eu digo, bom, isso aqui, na verdade, é muito distante, né, de outro tipo de realidades, né? Porque, enfim, uma elite, enfim, configurada, arquitetada numa escravidão, numa desigualdade que está muito viva ainda, infelizmente, né? Muito bem. Você também fala, e eu vou querer perguntar, você estudou os pentecostais, as igrejas evangélicas e tudo isso, né? E você escreve uma frase que é sempre bom a gente não esquecer, a gente que observa, né? Que para essas pessoas, Deus é o único que fica, enquanto todos os outros vão embora e apagam a luz, né? Então, você fala, peraí, presta atenção, porque nós estamos falando disso, né? Deus é o único que fica e tal e tal. Bem, fala um pouco disso, e depois vou te perguntar como é que você interpreta a vitória do André Mendonça como novo. Muito mal. Como é que a gente fala disso, combina isso, o que é de realidade, enfim, o que é de manipulação, enfim, o que a gente vê, porque, claro, o que aconteceu foi escandaloso, mas enfim. Como é que você fala disso assim? Eu me deparei com o fenômeno pentecostal e neopentecostal justamente pesquisando as classes populares que votaram em Bolsonaro, um fenômeno natural que aparece na pesquisa, né? E o que eu entendi, fiz bastante pesquisa, né, com esses públicos, e o que eu entendi era uma coisa muito evidente, né? Em regiões periféricas, vulneráveis, né, afastadas do poder público, onde basicamente não há nenhum tipo de proteção, de presença do poder público, onde não há nenhum tipo de empoderamento do poder público, em inúmeras ocasiões, quem fica basicamente como organizador social, como organizador econômico, como organizador emocional, afetivo, de acolhimento, etc., é a igreja, ou as igrejas, né? Então, isso para mim é absolutamente fundamental. Nós temos uma dificuldade enquanto campo também de dialogar com o fenômeno da espiritualidade popular, da religiosidade popular, mas é que vai muito além de pura espiritualidade. O lugar justamente de pertencimento, de acolhimento, de encontro, e inclusive, como eu digo, de encontro material de muitas pessoas em regiões abandonadas, é justamente a igreja. Então, é isso que eu estou falando quando eu digo, Deus fica quando todo mundo sai, basicamente isso. Então, quantas pessoas eu entrevistei que falavam isso para mim, professora, não tem ninguém aqui, não tem Estado, não tem muitas vezes vocês de organizações de esquerda, porque não chegam aqui tampouco. Então, quem está aqui comigo é o pastor, quem está aqui comigo é o irmão da igreja, quem cuida de meu filho quando está doente é a irmã da igreja, quem oferece para mim um bico quando eu estou desempregado é o irmão da igreja, quem forneceu para mim a cesta básica ou me deu uma ajuda financeira quando estava mal foi justamente o pastor da igreja, né? Então, há uma rede de sustentação emocional, afetiva e material que é brutal, que é importantíssima, né? E esse é um fenômeno que nós temos que entender. Então, quando eu escuto das nossas lideranças progressistas, nós temos que fazer trabalho de base, temos que voltar para a base, etc. Eu digo, tudo ótimo, acho perfeito, temos que voltar para a base. Mas qual base? Temos que falar também com essa base religiosa, né? Temos que falar com uma base religiosa popular, o que não significa de maneira nenhuma defender depois essas elites religiosas fundamentalistas que são escolhidas nas altas esferas, né? São duas coisas diferentes. A defesa, para mim, intransigente do Estado laico e contra os retrocessos dessa bancada fundamentalista, mas a compreensão do fenômeno da religiosidade popular, saber como que ele se configura e saber que esse é um fenômeno que está presente
Então, se a gente quer, de fato, fazer trabalho de base e estar presente nas regiões periféricas, nós temos que entender esse fenômeno, porque há uma certa romantização dessa base, dessa periferia, e nós sabemos, né, Paulo, que há muitas periferias, muitas configurações periféricas, muitas subjetividades com as quais nós temos dificuldade em dialogar, como a subjetividade religiosa ou, por exemplo, a meritocrática, mas que estão presentes também nas periferias. Então, trabalho de base, tudo bem, mas vamos entender a complexidade de tudo isso que está nessas bases, né? E quando a gente fala, porque você conhece também os militantes de esquerda, os partidos de esquerda, que também estão, entre aspas, competindo por essa faixa da cidadania aí, dos brasileiros, né? Como é que o que você vê assim onde eles estão errando, se é que eles estão errando, o que eles poderiam fazer e não estão fazendo? Assim, o que você diria? Olha, tem alguma coisa que precisa prestar atenção. É ser menos materialista? O que você acha? Onde você acha que estaria a questão assim para realmente, quando falar em trabalho de base, conseguir chegar à base? Porque muitas vezes a gente não chega à base. Pois isso também, Paulo, aparece muito, de forma muito óbvia e muito evidente nas pesquisas. Eu falo diretamente com as pessoas, vamos ver, no desenvolver da pesquisa, o que está faltando, me diga, né? E é uma coisa que eles muitos dizem, a gente como trabalhador não se sente representado nem acolhido. Então, olha que argumento curioso. Todo mundo diz, o PT, ele representava o trabalhador, há um reconhecimento de representação. Mas o PT, num determinado momento, ele se afastou dessa representação. Então, um certo sentimento de abandono e de traição pelo campo petista, que eles reconhecem que, em algum momento, se derivou da sua ideia original, se burocratizou, se elitizou e abandonou esse trabalhador original. Isso existe. Pois é, mas é um sentimento, então sempre cuidado com isso, porque é um sentimento de traição mesmo, porque acreditavam no partido, acreditaram na figura do partido, e eles continuam acreditando que se alguém tem que cuidar do trabalhador, é o PT. Então, mesmo hoje, pessoas desiludidas dizem assim, professora, não dá para acreditar que o PCdoB vai cuidar do trabalhador. Teria que ser o PT mesmo, né? Então, uma identificação natural com o PT, com os trabalhadores. Então, um certo sentimento de que houve um afastamento territorial, material e simbólico, e que o trabalhador está desatendido hoje em dia por aquele que deveria atendê-lo. E eu digo sempre, é uma percepção. Não significa isso que o PT, em muitas ocasiões, que o PT deixa ser totalmente, evidentemente, de trabalhar pelo trabalhador, mas alguma coisa não está sendo bem comunicada quando políticas públicas, por exemplo, importantes petistas, não chegam para esse trabalhador. Então, uma questão de percepção e de comunicação também muito importante. E outra coisa que, então, acho que essa parte material, de reconexão material, é muito importante. Agora, qual tipo de reconexão material? Paulo, que eu te falava antes, o trabalhador agora periférico não é o trabalhador dos anos 80, 90 do chão de fábrica, é um trabalhador que sente-se confortável com os conceitos de microempreendedorismo, de microempresariado, é um trabalhador que sente-se confortável com alguns aspectos da meritocracia, que ele quer Estado, por um lado, quer proteção do Estado, serviços públicos, mas que ele se auto-intitula, por exemplo, microempreendedor ou microempresário. Temos que dialogar com esse tipo de nuances, de detalhes, né? E depois há uma outra parte que eu acho que são pautas muito essenciais, que a gente deixou muito monopolizadas em mãos da direita, mas que são absolutamente nevrálgicas para esse campo popular, como são a segurança pública. Então, como que a campo da esquerda deixa o debate de segurança pública em mãos da direita? Isso é uma coisa, para mim, já obscena, não dá mais para fazer isso. As pessoas estão morrendo e sentem medo permanente. Nós temos que dialogar com esse medo de uma forma concreta, de uma forma simples, comunicável, e oferecer soluções. Né? E depois, campos simbólicos, que também são muito importantes. Nós falamos agora, o campo da fé popular, nós temos que entender esse campo. E outro campo simbólico muito importante que ficou, acho que é muito mais expressivo agora depois da pandemia, é o campo simbólico da família, do familiar. Com praticamente todo mundo que a gente faz entrevista, fala sobre a importância do valor da família. E eu entendo que também nós temos dificuldades em dialogar com esse aspecto do valor da família, mas é importante, pelo menos, entender como o valor da família se configura, como que ele se apresenta, e entender a importância desse valor também como um pivô central para uma enorme parte da população brasileira, né? Que não pode nos enxergar, Paulo, como santo e família. Em 2018, o bolsonarismo foi muito bem sucedido
em colocar o PT como destruidor da família. Daí a mamadeira de piroca, o kit gay, a centralidade de tudo isso era isso. O PT vai destruir a sua família. Deus fica e a família fica quando ninguém está junto conosco. Né? Então a gente não pode mais se permitir o luxo de ser apresentado, ser criminalizado como destruidor da família. Nós temos que entender o que significa essa família e dialogar também com esse tipo de conceitos que são tão importantes e que voltam contra nós, né? Quer dizer, na sua avaliação, só para resumir, quer dizer, essa ideia da importância da família, o papel da família, que é uma coisa que no discurso 68, um discurso que já teve várias nuances e várias explicações, quase que diminuía a importância da família. Tem que revalorizar essa importância, mesmo sem cair num falso moralismo. Exato. Mas colocar a família como sendo uma parte da sociedade que é importante. Eu realmente acho, Paulo, não porque eu acho, de novo, porque as pessoas estão demandando isso. Então, o que me parece? Ao deixar de lado o debate, o conceito da família, estamos fazendo com que ele seja um conceito absolutamente monopolizado por uma direita retrógrada, como é a extrema-direita ou o bolsonarismo. Então, há sim possibilidades comunicacionais, narrativas, simbólicas, de retomar, digamos, o debate sobre família e ressignificá-lo, porque há possibilidades. Então, nós podemos falar, por exemplo, sobre políticas públicas de maternidade, de creche, de cuidado, de envelhecimento e atrelar isso à família. Nós podemos falar, por exemplo, sobre segurança pública e atrelar isso, por exemplo, a questões familiares também. Então, eu simplesmente digo que nós temos que entender a centralidade desse valor e temos também, por que não, que dialogar com esse valor desde a nossa perspectiva também progressista. Por que família tem que ser um valor que seja simplesmente só, que pertença, digamos, ao campo simbólico da direita? Por que isso? Por que a gente não pode também reconfigurar, ressignificar, ressemantizar esse valor? Digo família, mas vou te dizer um outro, corrupção, por exemplo. Por que a gente tem que deixar o valor da corrupção em mãos também de uma significação só que provenha da extrema-direita? Será que a gente não pode, de novo, ressignificar o papel da corrupção e o valor da corrupção como um elemento simbólico mobilizador tão importante? Será que a gente não poderia atrelar corrupção, por exemplo, à captura das elites pelo sistema político, à privatização da democracia, à privatização do Estado? Porque são elementos, Paulo, que estão aqui, que têm uma força mobilizadora e dinamizadora da esfera pública muito importante e que a gente não pode deixar simplesmente como abandonados, fingindo que não estão ou fingindo que não são importantes. São importantes se a gente deixá-los nas mãos da direita, evidentemente que a direita vai eleitoralizá-los, né, como já tem feito. Eu queria voltar um pouco a um assunto que foi escapando, a conversa foi ficando muito boa, a gente passou de um tema para outro, e tem um ponto que eu queria falar, que me parece que enfim, a nomeação do André Mendonça para o Supremo meio que está sendo transformada numa espécie de vingança, de redenção, de afirmação, assim, aquele mito do perseguido, que eu não sei até que ponto é apenas um mito, mas o mito do perseguido, e agora o mito do vingador, o mito daquele, olha aí, como... Você está sentindo isso? Você acha que essa candidatura do André Mendonça, que ficou quase um ano batalhando para conseguir ser votado e depois aprovado e tudo isso, você acha que tem esse sentido também nas camadas populares, falando daquilo que aonde você trabalha, com quem você conversa? Não posso te falar exatamente do André Mendonça, porque eu não tenho pesquisa exatamente sobre ele, nesses grupos, Paulo. Mas eu vou te falar uma coisa que conecta muito com o que você acabou de falar agora sobre o ser vingado, né? Aquele que, de alguma forma, enfim, não deveria estar lá e houve uma vingança na sua posição. Né? Há um sentimento, de fato, no mundo popular, evangélico, pentecostal e neopentecostal, que tem um pouco a ver com isso, que é o seguinte, a ideia de que o campo da esquerda, eu falo assim, progressismo, esquerda, porque isso não é uma identidade muito entendida, né? Muitas vezes fala-se de esquerda quando quer se falar de petismo, quando quer se falar de feminismo, de movimentos sociais, então uma identidade um pouco alegórica, fantasmagórica, essa esquerda, esse petismo, esse progressismo, para uma grande parte da população. Mas, enfim, nesse campo, né? Há um sentimento que eu já captei muito nas minhas pesquisas, que é de que esse nosso campo trata com arrogância e de forma
e com menosprezo ao campo evangélico popular. Então, muitas vezes, pessoas evangélicas de classe C e D falaram comigo nas entrevistas: professora, é que vocês pensam que a gente é burro, vocês pensam que a gente é fanático, vocês pensam que a gente é fundamentalista, que é idiota, que só faz o que o pastor fala, etc. Né? Então, de aí um pouco o sentimento de não somos também pessoas. Bolsonaro empoderou esse campo, digamos que visibilizou esse campo, né, popular também religioso, e eu acho que isso fala diretamente conosco, né, cuidado com a forma como nos tratamos esse campo, cuidado com as suas idiosincrasias, cuidado como não nos aproximamos desse campo, porque talvez estejamos gerando, né, um tipo de rejeição a nosso trato, a nosso tratamento, né? Por essa ideia um pouco, enfim, que nós nos empenhamos em falar, pobre que vota na direita é burro, tudo evangélico é fanático, tudo evangélico é fascista, etc. Nós sabemos muito de tudo isso que rola muito no nosso campo, né? Então, cuidado com os bloqueios que isso está causando, porque estamos falando de um campo popular com o qual nós deveríamos conectar e comunicar muito melhor, e que uma parte desse público, que insisto aqui muito, já votou no Lula. As minhas pesquisas se centram fundamentalmente em pessoas que já votaram no Lula e que depois votaram em Bolsonaro, ou seja, pessoas que não, digamos que naturalmente a vida toda pertenceram ao campo antidemocrático autoritário da extrema-direita, pessoas que já estiveram na opção progressista democrática e que migraram para o bolsonarismo. Então, esse campo nós temos que entender por que migrou, e um dos aspectos foi o aspecto religioso. Temos que entender por quê, para entender o que passou no passado, que aconteceu, mas, sobretudo, para trazer de novo esse grupo populacional tão grande para o campo democrático e progressista, porque eu insisto muito, matematicamente, Paulo, precisamos de todo mundo para vencer 2022 com suficiente, enfim, com suficiente folga e sem levar nenhum susto, né? Então, precisamos conversar com todo mundo possível, com que der para conversar. Quando as pessoas me perguntam, mas não dá para conversar, não sei como você pode, eu digo, cara, temos que, é preciso, né? Não, a vitória do Lula não está garantida, nós temos até o último eleitor possível com o qual conversarmos, nós temos que conversar para garantir uma eleição, enfim, o mais folgada possível, o melhor para nós, né? Tem pessoas que convivem, pessoas que são religiosas, pessoas de esquerda, inclusive, que dizem que é quase impossível você convencer esses pastores, esses bispos, a mudar de opinião, a mudar de ideia, porque eles já cristalizaram interesses em torno de um aparelho político que se chama, vamos chamar, bolsonarismo, o nome que a gente vai dar para isso, desse sistema. Você acredita nisso ou você acha que é possível fazer uma reversão? Porque alguns desses pastores eles já foram até aliados do Lula no passado. Exato. Não é? Enfim, como é que você vê isso assim? Como eu te falei antes, eu acho que é um núcleo, digamos, com o qual a gente não vai poder conversar, porque são de fato figuras, né, figuras religioso-políticas que se encontram muito nesse nicho da extrema-direita, nesse nicho Cristo fascistoide, digamos, né, e que, enfim, que se constroem aí, mas há outro tipo de figuras político-religiosas com os quais já conversamos, enfim, que já formaram parte, inclusive, da nossa base. Evidentemente que é difícil, é muito difícil, Paulo, sentar com o Edir Macedo, por muito que ele já fosse base de Lula, sentar de novo com ele, eu não queria fazer isso, extraordinariamente complicado, mas são forças políticas imprescindíveis no Brasil atual, aí que está a grande questão, né? Então, vamos fingir também que isso não acontece? Enfim, eu sei que é complexo, né? Eu também não queria estar na pele de alguém que tenha que conversar com Silas Malafaia, sem dúvida nenhuma, nem jamais na minha vida. Mas não posso fingir que não existe o fenômeno. Não posso fingir que isso é simplesmente, enfim, uma invenção política. Não é uma invenção política. E uma coisa a gente sabe em política, nunca há nenhum vácuo do poder. Se a gente não conversar, não dialogar, não tentar pelo menos algum tipo de ponte ou aproximação, um outro campo vai tentar. Então, assim, há com aqueles com os quais é impossível diálogo. Há com outros com os quais o diálogo é fluido, fácil e nós podemos naturalmente tentá-los. E há outros, que talvez seja o campo majoritário, com os quais nós teremos dificuldades, pedras no caminho, mas há janelas, né? Há fios condutores, né? Difíceis, mas possíveis. Aí nós temos que estar com inteligência e estratégia. Olha, você escreveu o lavajatismo é maior que a Lava Jato. O lavajatismo sobreviverá. É um artigo que deve também ter dado muita polêmica. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você escreveu em março, se não me engano. Sim.
Em seguida, teve, enfim, inclusive a derrota do Bolsonaro, do Moro no Supremo. Exato. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma ideia que acho importante, forte, e queria que você falasse um pouco disso. Sim, isso a gente também chama muita atenção sobre isso, porque é um dos elementos que é onipresente nas pesquisas. A Lava Jato, ela é muito maior, o lavajatismo, ele é muito maior do que a Lava Jato e do que o próprio Moro, sem dúvida nenhuma. Por que que eu digo isso? O lavajatismo como força mobilizadora do tema da corrupção, isso é muito importante. Sempre, e eu assim, digo praticamente 100% das entrevistas, Paulo, o fio sempre condutor da narrativa, da decepção com a política, da antipolítica, do ressentimento, da frustração, é a corrupção, a percepção Não de é, corrupção. deixa E é, só, sim, falei. interromper, só assim, é a corrupção, não é, por exemplo, a queda no salário, não é a queda no poder executivo, não é a piora das Sempre a condições de vida, corrupção. não é a privatização, é a Sempre a corrupção. corrupção, sempre. A decepção, o ressentimento, a frustração, a ideia da traição, sempre, sempre impressionante isso. A força mobilizadora da corrupção, Paulo, é uma coisa impressionante, impressionante. Por isso que eu sempre alerto, não nos equivoquemos. Não é porque o Moro já não é o semideus que ele era, nem porque a Lava Jato praticamente acabou, que a força mobilizadora da corrupção diminuiu muito. Ela continua lá, continua, digamos, latente. Continua lá latente e digamos que à espera, né, de ser ressuscitada por alguém. Né? Porque o lavajatismo, ele tem a luta contra a corrupção, eu sempre defino nos moldes muito específicos e muito perigosos, que é a criminalização do Estado, a criminalização da política e da coisa pública. Então, não é só a política, é o Estado, digamos, o coletivo, né? É uma forma de fazer luta contra a corrupção absolutamente teatralizada, espetacularizada, então, que provoca o linchamento coletivo, né? Que provoca raiva, o ressentimento coletivo. É uma forma muito moralista de fazer justiça, o bem contra o mal, uma militância de justiça muito moralista. Né? Então, digamos que o lavajatismo se assenta em alguns pivôs que são destrutivos para o sistema democrático, destrutivos para a política, para a própria justiça, mas que são também muito sedutores, são muito apelativos, apelativos para a opinião pública, apelativos para a própria imprensa, então por isso que são digamos, tão potentes, né? De aí que eu falava antes, que a gente tem que entender como a corrupção funciona como um dinamizador social e dar também as nossas respostas, nossas contranarrativas e romantizar um pouco, ressemantizar o fenômeno da corrupção. É uma coisa para mim dramática, Paulo, entrevistar jovens de 17, 18 anos, que hoje em dia me dizem que estão profundamente desencantados com a política, com o Estado, porque é tudo corrupto, as instituições são corruptas, não tem como fazer outra coisa, porque é tudo natural, intrinsecamente corrupto. Então, até na juventude me calou profundamente isso. Alguma coisa tem que ser feita, porque o poder desmobilizador da corrupção na democracia é uma coisa brutal. E o poder mobilizador da corrupção para os monstros antidemocráticos é muito potente. Olha, vou fazer uma pergunta, voltando um pouco para a Europa, que tem um discurso de extrema-direita voltando, na Sim. Espanha tem, na França tem. Uhum. Ali também tem uma crítica a políticos como corruptos. Muito. Assim, os políticos, a gente vê assim, são vendidos, só estão interessados. É esse o discurso, é um discurso anticorrupção, ainda que diferente do nosso. É essa Muito coisa. parecido, Paulo, muito parecido, extraordinariamente parecido, e muito essa ideia antissistêmica, né? Porque não é só a política, é o sistema, né? Então é a política, é a imprensa, é a academia, a universidade, é o sistema como um todo. De aí que eu sempre digo, cuidado porque nós temos uma visão às vezes estreita do prejudicial que pode ser a corrupção contra os partidos. É óbvio que esse debate contra a corrupção, esse lavajatismo destrói os partidos, mas se você olha para o mundo, né, e como que está sendo feito o debate, esse debate anticorrupção, não é só contra os partidos, é contra a ordem coletiva, é contra o Estado, é contra o público. Muito conveniente isso, né? Porque lá onde o público não funciona porque ele é intrinsecamente corrupto, vamos substituí-lo pelo privado, né? Então é muito conveniente também esse tipo de lógica anticorrupção, né? O privado sempre se apresenta como muito menos corrupto do que o público, né? Então que conveniente as duas narrativas conjuntas. Mas sim, é muito parecido, a ideia de que o sistema não funciona, então a justiça não funciona, a imprensa não funciona, o Estado não funciona porque ele é, e aqui está o importante, intrinsecamente corrupto. Então aí que está o ponto. Não é que alguma coisa possa mudar e a gente vai mudar, é que intrinsecamente corrupto, portanto nós temos que mudar tudo, de aí muito também uma filosofia
digamos, entre aspas, de rebeldia, né, da ultradireita e da extrema-direita, tem que tacar fogo em todo, entre aspas, tem que botar os outsiders, os que nunca foram do Estado, ou os que representam alguma outra coisa diferente, porque só de fora do Estado podemos mudar isso. Aí que está o grande perigo, né, da luta desse populismo, essa demagogia de corrupção, que só de fora pode se mudar o Estado. Né? Me diga uma coisa, como é que você vê a pandemia e como que a população está vivenciando o resultado da pandemia? Uhum. Muitos, assim, no fim, vou falar a minha avaliação, 600 mil mortos, uma tragédia, mas a impressão que dá é que nós conseguimos algumas vitórias, que a sociedade conseguiu algumas vitórias, que o Bolsonaro foi obrigado a engolir algumas coisas que ele não queria. Hoje, até a última decisão, o Barroso determinou, né, que se fizessem barreiras nos aeroportos. A Anvisa ignorou que o Bolsonaro havia decidido e seguiu. A administração dos aeroportos está aceitando. Ou seja, o que aconteceu? Como é que a gente explica que, de repente, houve essa reação e simplesmente ele não está conseguindo fazer o projeto negacionista que certamente era o projeto dele? Bom, porque o Brasil é muito maior do que o Bolsonaro, né? Afortunadamente para todos nós, né? Eu acho que é uma percepção muito interessante de que, por um lado, a pandemia trouxe um sofrimento muito intenso, mas uma coisa, olha que coisa tão curiosa, Paulo, a gente pergunta muito pela pandemia. Então, óbvio que a experiência de dor, de luto, mas é uma experiência que aparece muito nas pessoas, que é a ideia do abandono, a ideia do descaso. O pior da pandemia, as pessoas dizem, não foi a morte, não foi a doença, foi a gente se sentir abandonado pelo poder público e abandonado por aqueles que deveriam nos proteger. E isso é terrível, né? Porque o cidadão sentir-se abandonado no pior momento da sua história, isso tem uma consequência de um trauma coletivo que é brutal. Né? Então, a ideia do abandono, do descaso, é muito forte. Mas é verdade que, por outro lado, há uma certa sensação de que o Brasil, entre aspas, está vencendo a pandemia pela sua organização interna. Então, estamos nos vacinando, o SUS, há uma valorização muito grande do SUS, e isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que nós temos que elogiar. A ideia de que o SUS, que foi o SUS quem vacinou, que foi a ciência brasileira, né, quem forneceu também a vacina. Então, acho que há uma valorização do status do público na saúde, que não é trivial, que diante desse discurso da criminalização do Estado e do público, é absolutamente fundamental, é prioritário, nós temos que nos conectar com isso, né? Então, acho que há um sentimento um pouco paradoxal, né, de que a gente sofreu muito, muito nos foi tirado de nós, o máximo representante que deveria cuidar, entre aspas, do povo, nos humilhou, então não é só que não nos cuidou, é que debochou dos mortos e nos humilhou, mas que, por outro lado, há um outro Brasil, público, do SUS, acadêmico, institucional, etc., no qual dá para confiar, né? Então é interessante um pouco esse paradoxo no qual as pessoas se movem. Né? Bem, eu queria que você, assim, falar um pouco do futuro. E queria que você, assim, imaginasse, bem, quando é que nós vamos estar em 2022, em novembro de 2022, e o que você acredita que vai acontecer? Nós seremos... O que a gente pode esperar de 2022? Não seremos um polícia, como você está falando, né? Eu só espero, por tudo que eu amo no mundo, eu espero em 2022, em novembro, estar com a bandeirinha do PT pulando na rua, porque o PT ganhou, por favor. O Brasil precisa urgentemente disso, né, Paulo? O que eu vejo pelas pesquisas? Como sempre, eu não gosto de fazer abstrações, eu gosto de me guiar pela pesquisa de campo, né? O que eu vejo? O Lula tem, de fato, uma oportunidade, isso é significativo, é fato, é evidência, que bom que ele tem essa oportunidade, porque o Lula representa, eu acho que com grande fortaleza, ao contrário justamente daquelas fraquezas que são unânimes no campo decepcionado com Bolsonaro, que é a ideia da instabilidade, da incapacidade de negociação, da incapacidade de moderação, de levar o país para os trilhos, né, de ser um estatista. Lula representa o contrário, Lula é um estatista, tem capacidade de negociação, de moderação, de diálogo, ele demonstrou isso com seu legado. O Bolsonaro é uma pessoa, digamos, antítese do Lula, em alguns aspectos que foram colocados como de super relevância nesse momento. Então, acho que o Lula tem um caminho que, se ele continuar assim, eu acho que é um caminho forte e de possível sucesso. Mas eu sempre indico, por favor, não caiamos em ufanismos cedo demais. Cuidado, falta um ano para as eleições.
Bolsonaro está desidratado, mas não está morto. Nós podemos ter, de fato, migrações aí de votos a 40% dos brasileiros ainda, Paulo, 40% do eleitorado que não sabem que votar. Então, nós estamos vendo projeções ainda um pouco aceleradas no tempo. O grande campo, digamos, do Brasil, anônimo, silencioso, ainda está absolutamente desconectado das eleições. Está sobrevivendo, né? Porque está basicamente preocupado pela luta pela sobrevivência, está emocionalmente desconectado totalmente do pleito eleitoral. Então, muito cuidado com acelerações e, digamos, com estratégias muito rápidas demais, muito cuidado com ufanismos demais, com cantar vitórias antes de tempo. Então, eu acho, Paulo, que a gente tem que se movimentar entre uma leitura muito densa, muito inteligente, muito detalhada no momento atual, com muito cuidado, com muito cuidado, uma potência alegre e esperançosa de que nós podemos, de fato, ganhar as eleições, mas o fanismo, eu não vou ficar, digamos, satisfeita até o último momento que eu tenha o resultado eleitoral na minha mão. Ponto. Até então, não ganhou Lula. Eu tenho isso para mim muito definido, Paulo. A eleição vai ser complexa, vai ser violenta, vai ser agressiva, a população está muito perdida, sente-se muito órfã politicamente, então nós temos que lutar, para mim, assim, com unhas e dentes por cada voto, não tenho dúvida disso, a gente vai ter que lutar por cada voto e não cantar vitória até, literalmente, até o último minuto, né? Por que você fala uma palavra violenta? Vai ser uma eleição violenta? Vai ser uma Sim, eleição... tudo que envolva Bolsonaro é violento. Tudo que envolva o campo bolsonarista se alimenta, se nutre de violência. Então, o ethos bolsonarista de governar é a violência, é a agressividade, né? Ele não sabe fazer política de outra forma. Então, ele mobiliza a violência porque é natural para ele essa forma de entender e de fazer política. E, evidentemente, ao passar do tempo e ele sentir que vai diminuindo seu potencial de voto, muito mais que vai, de fato, apelar para uma mobilização violenta das suas bases. Então, uma coisa que a gente vê, por exemplo, pesquisando aí as redes sociais dos bolsonaristas, e que ele está num ambiente de hiperradicalidade violenta, que é realmente pavoroso, né? A base bolsonarista mais radical, a militância bolsonarista, que também não é pequena, né? Ele tem uma grande militância, está organizada na violência e na agressividade. Então, não tem como escapar a agressividade no bolsonarismo. Infelizmente, nós temos que enfrentar isso. E, claro, enfrentar isso com inteligência, né? Obviamente, né? Professora, queria agradecer muito essa entrevista, mais uma vez, bastante esclarecedora. Enfim, estamos aí pensando, fazendo um balanço de 2021 e olhando muito para 2022. Bem, vamos nos encontrar na volta, quando você está saindo de férias e está indo viajar. E aí, volte e vamos voltar a continuar conversando. Muito obrigado. Com certeza, Paulo. Cuide-se muito e aproveito aqui para desejar um bom descanso aí para todo mundo, que merecemos um bom descanso nesse final de ano, porque 2022 vai precisar de nós com tudo, né? Tá bom. Um abraço a Tchau. todo Um mundo. Tchau, abraço. tchau. Tchau.